Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado da aula anterior, onde nós falamos sobre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Hoje nós vamos abordar um tema não muito legal, tá? Eu vou admitir que eu não gosto muito desse tema, não é mais divertido do direito constitucional, mas cai em prova, então vamos estudar, né? Nós vamos falar então sobre a forma de Estado, forma e sistema de governo e as formas de Estado. Beleza, pessoal? Nós vamos inverter um pouquinho a ordem do que geralmente o pessoal fala, porque, na minha opinião, primeiro você tem que saber como o Estado é dividido para depois você saber como ele é governado. Não faz sentido isso, pessoal. Primeiro você entende como o Estado está organizado geográfico e politicamente. Depois você entende como ele é administrado, como ele é gerido. Isso para mim é meio óbvio, né? Mas o pessoal não entende dessa forma. Então vamos começar com a forma de Estado. O que é a forma de Estado? É a repartição territorial do poder. Ou seja, é como o poder está dividido naquele Estado geograficamente. Aquele Estado ele vai ser como? Ele vai ser um Estado unitário ou ele vai ser um Estado federado? E aí? Qual que é a diferença de um? É fácil. O Estado unitário é aquele onde o poder é centralizado em uma esfera só, em um único nível de governo. Então lembra bem dessas palavras. Uma só esfera de poder, um único nível de governo e principalmente você tem que lembrar que nesse caso os entes regionais, lembra que aí não podemos falar que são entes federativos porque é um Estado unitário. Então os entes regionais, que você vai dividir o Estado administrativamente, eles não vão ter autonomia política. Eles vão ter mera autonomia administrativa. Então você divide o Estado apenas em regiões administrativas. É por isso que a gente fala que é um Estado unitário, é um Estado único, é um Estado qual o poder está centralizado em uma só esfera, em um nível de governo. Beleza? Esse é o exemplo do Estado unitário. Aí nós temos o Estado federado, o Estado federativo, onde quais são as principais características? Está aí na sua tela o poder descentralizado, as várias esferas de governo e, principalmente, o poder ele é territorialmente descentralizado. Ou seja, no Brasil nós temos a União, os estados, o DF e o município, não é verdade? Então você tem várias divisões do poder aqui. O poder está descentralizado em várias esferas governamentais. Por quê? Porque os entes federativos, nesse caso, eles têm autonomia administrativa e têm autonomia política. Lembra na aula passada que a gente falou do poder constituinte derivado decorrente, falando que os estados têm a capacidade de fazer a própria Constituição? E aí a gente acabou falando também que os municípios e o DF têm a lei orgânica e que a lei orgânica do DF é equiparada a uma Constituição. Então, essa autonomia política no Estado federativo tem, e no Estado unitário já não tem essa autonomia política. Basicamente é isso que você precisa lembrar do Estado federado. Então, o Brasil é um Estado federado, onde a federação é cláusula pétrea pelo artigo 60, lembra? E é importante lembrar também que não há opção de secessão, ou seja, os estados federados do Brasil não podem se separar do Brasil sob pena de intervenção federal. Qualquer atitude nesse sentido é um dos motivos que causa a intervenção federal no Estado membro. Então, apesar dele ter autonomia política, ele segue algumas regras. Lembra o princípio da simetria, que o Estado tem que seguir algumas regras definidas pela União? Então, é bem por aí mesmo. O Estado federativo é cláusula pétrea e não pode ter secessão, então, no nosso ordenamento estatal, aqui na nossa forma de Estado. Tem que lembrar também duas coisas. A primeira é que o Brasil adota o federalismo de terceiro grau. Por que de terceiro grau? Porque até os municípios têm autonomia política.
Então, o primeiro grau seria só a federação tendo autonomia, segundo grau a federação e os estados, e terceiro grau federação, estados e município. Então, o Brasil adota o federalismo de terceiro grau, a federação de terceiro grau. E outro item importante que a gente tem que lembrar é que a soberania é um atributo da federação, ou seja, da República Federativa do Brasil. Então, a soberania, lembra que é uma dos elementos do Estado, ela é inerente à República Federativa do Brasil. Os estados, municípios e o DF, eles são autônomos, eles não têm soberania, porque a soberania é da República Federativa do Brasil. Beleza? Acho que é basicamente isso que vocês têm que lembrar sobre formas de Estado. Então, forma unitária, forma federada. Lembrando que no Brasil a gente adota a forma federada. Tem um negócio, a forma federada do Brasil é diferente da forma federada americana. É diferente onde? Na origem. Na origem americana, os estados eram independentes e resolveram se aliar, se juntar numa federação para ficarem mais fortes. No Brasil é justamente ao contrário. O estado era muito grande, era gigante, e ele foi dividido em federações para melhorar a governabilidade e a administração de cada ente federado. Beleza? Vamos então para as formas de governo. Formas de governo divertidíssimas. O que é a forma de governo? É o modo de escolha dos governantes. É como os governantes vão ser escolhidos. Então aí nós temos duas classificações que se subdividem em algumas classificações, vai? Vamos falar primeiro da classificação do Aristóteles. Isso, desde aquela época ele já falava sobre isso. Aristóteles, ele falava que existiam três formas de escolha de governantes puras. O que são formas puras? São formas que buscam o bem-estar do povo, ele busca o bem do povo. Então esse governante, ele está lá no governo buscando o bem do povo. E ele falava que essas formas puras, elas podem se desdobrar, cada uma das três, em formas impuras. E o que seriam as formas impuras? Claro, eu tenho poder, eu quero poder para mim, então eu vou fazer o meu bem, foda-se o povo. Povo, whatever o povo, eu vou me virar e você que se dane. Isso é a forma impura. Então nós temos aí três formas básicas puras, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia. A monarquia é o governo de uma pessoa só. Então é uma pessoa, o rei no caso, ou pode ser, você vai ver, outra pessoa. Então a monarquia é o governo de uma pessoa só, a aristocracia é o governo de poucas pessoas e a democracia é o governo de todos. Então, o poder é do povo, emana do povo, para o povo e representantes eleitos. Lembra? Essa é a democracia. Aí, cada uma delas se divide em uma forma impura. Então, o governo de uma pessoa que busca o bem próprio é a tirania. O governo de poucas pessoas que buscam o bem próprio dessas poucas pessoas é a oligarquia. E o poder de todos, entre aspas, que aí o representante desses todos busca o bem próprio, é a demagogia. Então são essas as 6 formas de governo segundo Aristóteles. Aí essa classificação do Aristóteles já não é muito aceita e utilizada hoje em dia. Hoje em dia a gente utiliza mais a classificação dualista de Maquiavel. E aí o Maquiavel ele divide as formas de governo em monarquia e república. A monarquia ela tem critérios vitalícios, ela tem como característica ser vitalícia, ou seja, o monarca ele vai estar lá pela vida toda. E o monarca ele é escolhido geralmente por critérios de hereditariedade, hereditários, né? Ou seja, passa de pai para filho. Já a república, ela o escolhido, ele vai ser escolhido por eleição, o representante, o governante, e ele vai ter um mandato temporário. Ou seja, ele não vai ficar por tempo
pela vida inteira. Ele vai ficar durante um período previamente escolhido, certo? Essa é a forma de governo do Maquiavel. Ou seja, existem mandatos fixos por tempo. Depois daquele tempo tem uma nova eleição, vem um novo representante. Então vamos lembrar aqui, recapitulando, quais são as formas de Estado: unitário e federados. Beleza? Quais são as formas de governo? Podem ser, pelo Aristóteles, puras: monarquia, aristocracia e democracia, que acabam virando formas impuras: tirania, oligarquia ou demagogia. Ou melhor, podem virar formas impuras, né? Que é a tirania, a oligarquia e a demagogia. E quanto à classificação dualista de Maquiavel, nós temos a monarquia e a república. Acho que essas duas é bem fácil de lembrar, porque está no nosso dia a dia, né? Você acaba lembrando disso o tempo inteiro. E aí nós temos os sistemas de governo. Então você viu que a gente passou por diversos níveis. Primeiro nós falamos como o Estado é dividido. Depois nós falamos como os representantes são escolhidos. E agora nós vamos falar como esses representantes atuam. Como esses representantes atuam. Então nós temos basicamente dois sistemas de governo. Nós temos o parlamentarismo e o presidencialismo. Vamos ver cada um deles? O que é? Um modo de relacionamento entre os poderes, é um modo de administração. No parlamentarismo, o poder legislativo possui uma superioridade, uma certa superioridade em relação ao executivo. Por que a gente fala isso? Porque o governo propriamente dito, que vai administrar, né, diariamente, ele é um grupo de ministros, ele é chamado de gabinete, que nada mais é do que um grupo de ministros indicado pelo parlamento. E aí nós temos uma diferenciação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo é o primeiro-ministro, que é quem vai governar realmente. Já não necessariamente ele vai ser o chefe de Estado, que é aquele cara que representa o país nas relações internacionais. Pode ser outra pessoa o chefe de Estado. Mas a grande sacada do parlamentarismo é que o primeiro-ministro ele só se mantém no poder com o apoio da maioria do legislativo. Por quê? Se a maioria do legislativo quiser dar o pé na bunda dele e falar, olha, você não é mais o cara certo, eles simplesmente vão retirar esse primeiro-ministro e colocar um próximo primeiro-ministro. Lembrando que aí, vamos supor que os membros do parlamento são eleitos pelo povo, no caso, né? Porém, o primeiro-ministro não. O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. O que você tem que lembrar principalmente do parlamento é que o chefe de governo é o primeiro-ministro e o chefe de Estado é diferente, pode ser diferente do chefe de governo e que vai representar o país nas relações exteriores. Já o presidencialismo, no presidencialismo, o chefe de governo e o chefe de Estado é chamado de presidente e ele acumula as duas funções. É ele que lidera o executivo e é ele que representa o país nas relações externas. Já no presidencialismo há um equilíbrio maior entre os poderes. Nenhum é superior ao outro, porém acabam se fiscalizando, acabam se limitando. E, em tese, no caso do presidencialismo, o presidente não depende da maioria parlamentar porque ele acaba sendo eleito diretamente. Só que lembrando, né, que na prática, se ele não tiver maioria parlamentar, o governo dele vai virar um inferno, né, porque ele não vai conseguir aprovação no parlamento das leis que ele precisa fazer para governar o país. E aí a gente tem que lembrar no final dessa aula, você viu que essa aula é rapidinha, 15 minutos, são apenas os tópicos básicos sobre esses três temas. Você tem que lembrar que admite-se uma república, então uma forma republicana parlamentarista com sistema, então forma de governo república e sistema de governo parlamentarista ou presidencialista.
E admite-se a monarquia, em tese pelo menos, parlamentarista ou presidencialista. Que aí, por exemplo, na parlamentarista, o rei vai ser o chefe de Estado. E aí vai ter, eleito pelo parlamento, alguém para ser chefe de governo. Entendeu? E na monarquia presidencialista, que é a mais difícil, seria o monarca, ele junta o chefe de Estado e chefe de poder, chefe de Estado e chefe de governo na mesma figura, e aí teria que ser eleito pelo povo, então é um pouquinho mais difícil de existir. Mas admite-se, em tese, em teoria, que possa haver a mescla dos dois sistemas de governo com as duas formas de governo de Maquiavel, né, da classificação dualista de Maquiavel, sem nenhum problema. Então isso você precisa lembrar para a prova. Beleza, pessoal? Acho que basicamente é essa a história de formas e sistemas de governo e formas de Estado. Não é muito difícil, o problema é entender realmente, né? Você tem que entender a diferença de Estado unitário e federado. Tem que lembrar que no nosso caso brasileiro não pode ter secessão dos estados, que é uma cláusula pétrea. A forma federativa está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, se eu não me engano. E tem que lembrar disso. Tem que lembrar das formas de governo, que as mais atuais são baseadas na classificação dualista do Maquiavel, a monarquia e a república, que a monarquia é vitalícia e a república é temporária, que a monarquia usa critérios de pai e filho, né, hereditários, enquanto a república são escolhidos por eleição. E tem que lembrar os sistemas de governo. Quais são os sistemas de governo? O parlamentarismo ou o presidencialismo. O parlamentarismo, o poder legislativo tem uma certa superioridade ao executivo, porque é justamente o poder legislativo que escolhe quem vai representar o poder executivo. Chefe de governo e chefe de Estado são pessoas diferentes, podem ser pessoas diferentes. Já no presidencialismo, chefe de governo e chefe de Estado são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa, né, o presidente, chamado de presidente. Existe um equilíbrio maior entre os poderes e o principal é que, em tese, o presidente não depende da maioria parlamentar para governar, para ser eleito, né? Em tese, mas para governar, no fim das contas, ele vai precisar do apoio do parlamento, né? Do Congresso, do poder legislativo. Beleza, pessoal? Na próxima aula, eu não sei o que a gente vai ver ainda, estou pensando, mas é bem provável que nós vamos falar sobre os primeiros 4 artigos da Constituição Brasileira. Beleza, pessoal? Então nós vamos falar do artigo 1 a 4, que é a divisão dos poderes. Nós vamos falar sobre os objetivos fundamentais, sobre os princípios e sobre os princípios de relações internacionais, que é o artigo 4º. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado da aula e bons estudos e até a próxima. Um abraço, pessoal!